De 10 vestibulandos de medicina que eu converso, acredito que 10 tenham esse medo. Alguns em grau maior, outros menor, mas esse é um assunto bem temido por todo mundo: o branco. Você já passou por isso? Estudou um ano inteiro e quando chegou o momento da prova, você sabe que sabe, mas a resposta não vem. Você fica com a sensação que não estudou nada, o conteúdo some da sua cabeça e você vai ficando nervoso, ansioso e o tempo vai passando e nada do conteúdo aparecer. Que angústia! Para quem não me conhece, eu sou a Alessandra, do Equilibre Seu Enem. E foi graças à alta ansiedade e à minha falta de autoconhecimento que eu não consegui passar em medicina. E é por isso que eu tô aqui, para te mostrar todos os erros que eu cometi e te ajudar a fazer diferente, assim conquistar a tão sonhada vaga no curso de medicina, sem estresse e com muito mais leveza. Sempre que eu vejo alguém que teve branco em alguma prova, os comentários eles sempre são os mesmos. Ah, eu sabia que tinha que ter estudado mais, eu estudei pouco, por isso que eu tive branco, eu sabia que eu tinha que ter revisado aquele assunto mais uma vez. É claro que isso pode acontecer, mas não é o caso. Essa sensação de ler a questão, saber a resposta e ela não vir por algum motivo é um caso típico de branco. E tenha certeza que isso não tem nada a ver com falta de estudo. Pode ver que depois de um tempo, quando você senta para revisar as questões da prova, tudo surge na sua cabeça como mágica. Pois é, tava tudo aí o tempo todo. E não sou eu que tô falando não, tá? Quem falou isso foi um especialista em memória, em uma entrevista que ele deu no site Guia do Estudante. O nome dele é Cleanto Rogério Rego Fernandes, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Ele falou o seguinte: é importante que o estudante esteja ciente de que ele não esqueceu. O conteúdo está em seu cérebro, mas temporariamente inacessível, portanto, sem pânico. Agora, se o conteúdo estava na minha cabeça o tempo todo, o que rola que ele não aparece na hora que eu mais preciso? O que rola é que no momento do branco você acaba entrando em desespero e reforçando essa situação. E isso não te ajuda em nada a se lembrar do conteúdo que você precisa. Mas calma que eu vou te explicar exatamente por que isso acontece e de que forma você evita que o branco aconteça nessa hora tão importante. Vamos lá? A primeira coisa para entender é por que esse negócio existe. Por que o branco rola nas horas mais impróprias? A resposta está exatamente aí, nos momentos. Pode perceber que o branco só rola em situações de estresse. O mais comum é a gente associar o branco aos momentos de prova, vestibular, concurso, mas ele é muito mais comum do que você imagina. Ele pode rolar durante uma entrevista de emprego, quando o crush vem falar com você ou te chamar para sair, e até quando você se enche de coragem para cantar no karaokê na frente de todo mundo, aquela música que você canta todo dia, mas aí quando você chega lá em cima, pum, trava geral. A nossa mente interpreta esses eventos como situações de combate, de competição, de exposição. Situações em que vão gerar algum resultado, alguma consequência e que podem gerar um julgamento, seja ele moral ou não, de outras pessoas a seu respeito. Então o que acontece é que seres humanos, de modo geral, não suportam uma rejeição. A gente se preocupa demais com essas situações e os resultados que elas podem trazer para a nossa vida. E isso só estressa, eleva a ansiedade e os níveis de cortisol do nosso corpo. E com o cortisol alto, a gente perde a nossa capacidade cognitiva. E é por isso que a gente não consegue acessar o aprendizado adquirido com tanto esforço. E é aí que rola o branco. Beleza, entendi. Mas como que eu evito isso? Bom, eu preparei aqui 6 dicas para você seguir. E eu já vou te dar um spoiler. A 5ª dica é super polêmica. Então se liga só. A dica número 1 é para você prestar mais atenção à qualidade do seu sono. Dormir, além de ser fundamental para nossa recuperação física e mental, é exatamente nesse momento que o seu cérebro trabalha para consolidar todo o conteúdo estudado durante o dia. Privar-se de sono ou dormir menos de 7 horas por noite pode prejudicar a sua memória e favorecer o branco no momento da prova. Por isso, preze por boas noites de sono, durma de 7 a 9 horas por dia, busque fazer rituais noturnos,
Desapegue do celular pelo menos 2 horas antes de dormir. Priorize ambientes escuros, silenciosos. Isso vai contribuir para que você tenha uma noite de sono com uma qualidade muito melhor. A dica número 2 é fazer atividade física. Todo mundo sabe que a prática de atividades físicas são fundamentais para te ajudar na sua rotina de estudos. A atividade física reduz os níveis de ansiedade, melhora o seu raciocínio e te deixa mais disposto para estudar e enfrentar o seu dia a dia. Mas algumas pesquisas apontam que, além desses benefícios todos, a prática do exercício físico diário proporciona a criação de novos neurônios nas áreas relacionadas à memória e à capacidade de aprender. A dica número 3 é sobre simulados. Fazer simulados não é apenas pegar uma prova antiga e responder as questões. Como o próprio nome diz, o simulado deve simular, imitar cada passo do dia da sua prova. O que eu quero dizer com isso é o seguinte: você precisa respeitar um tempo para realizar essa sua prova. Se no dia da prova você vai ter 4, 5 horas, respeite esse tempo. Peça para alguém controlar o tempo para você, já que você não vai poder ficar com o relógio. Não tenha nenhum tipo de material de consulta, calculadora, post-its que você deixa grudado na parede. Use máscara, separe alguns snacks para você, tenha água à mão. Busque fazer simulados em ambientes adversos, com barulho, com calor. Não use fones de ouvido e não separe folhas para rascunho. Estabeleça todos os pontos para tornar esse momento o mais próximo da realidade possível. Aí você deve estar se perguntando: mas onde o branco entra nessa história? Bom, o seguinte, como a gente viu, o momento da prova é um momento de estresse, um momento que o cortisol aumenta e, consequentemente, as chances de branco aumentam, certo? Bom, sendo assim, quanto mais a gente simular esse momento, mais você vai se habituar a ele e menos estresse você vai ter, e assim as situações de branco também vão reduzir, entendeu? A dica número 4, a gente fala sobre bebidas estimulantes. As bebidas estimulantes, como café energético, chá preto ou qualquer substância que contenha cafeína em sua composição, por exemplo, deve ser evitada ao máximo. O ponto aqui não é o café que você toma pela manhã, mas tomar café ou qualquer uma dessas substâncias muitas vezes ao dia, em especial com o objetivo de te manter acordado e de dar mais energia para estudar, por exemplo. Se você faz isso, eu tenho uma péssima notícia para você. Você está dando um enorme tiro no pé. A grande questão aqui é que essas substâncias, além de te deixar acordado, ligadão, contribuem para aumentar ainda mais a sua ansiedade. E isso, no momento da prova, pode sim contribuir para um branco ou até mesmo para uma crise de ansiedade. Então, se você está precisando de mais energia para estudar, o lance é dormir bem, se alimentar de forma adequada, ter momentos de descanso durante seus estudos e evitar ciclos de mais de 1 hora em cada disciplina, beleza? Agora, como prometido, a dica mais polêmica de todas. A dica número 5 é: faça colas. Calma aí, que isso não é uma apologia às colas, você vai entender o que eu tô falando, tá? Quando eu tava no ensino médio, eu lembro de ter feito 1000 colas, sabe, para as provas e na hora não usar nada. Vergonha! E não era só eu que fazia isso não, tinha uma galera que fazia a mesma coisa. Eu não sei se você já passou por uma situação dessa, de ficar um tempo ali fazendo cola e na hora H não usou nada porque conseguiu lembrar de tudo que estava ali. E também por medo, né, de ser pego, que vergonha. Bom, a notícia do século é que alguns cientistas comprovaram que fazer essa colinha não utilizável, né, minutos antes da prova, ajuda muito seu cérebro a se lembrar daqueles conteúdos que você mais tinha medo de esquecer, sabe? Eles fizeram um teste com alguns estudantes da seguinte forma: eles pediram para que eles escrevessem num papel tudo o que tinha medo de esquecer, tipo uns 10 minutos antes da prova. Aí eles anotaram todas aquelas fórmulas que a gente morre de medo de esquecer, alguns termos, nomes importantes, enfim,
tudo o que mais angustiava. E os resultados foram incríveis. Os estudantes que fizeram essa atividade antes da prova, eles tiveram um resultado muito melhor do que o grupo que não fez. Só para deixar claro que todos os estudantes dessa pesquisa estudaram antes da prova, tá? Faz um teste aí no seu próximo simulado e depois vem me contar se deu certo, beleza? A nossa sexta e última dica é sobre você mudar a ideia que você tem sobre a prova. A ideia aqui é que você faça uma autoanálise, procurar entender de forma bem profunda os motivos que te causam tanta tensão quando você pensa na prova. A resposta não é tão simples como parece. Muita gente sofre com esse momento porque coloca muita expectativa em cima disso. Enxerga esse momento como o único para ter uma vida melhor ou dar uma vida melhor para a família. Muita gente acha que vai decepcionar os pais caso não passe, então todos esses pontos vão pesando, vão tornando o momento da prova extremamente decisivo para você, para sua vida. E é aí que o estresse e a ansiedade surgem. E muitas vezes de forma tão intensa que pode te dar um terrível branco e prejudicar o seu resultado. Sendo assim, procura refletir um pouco melhor sobre esse momento. Será que seus pais vão realmente ficar decepcionados caso você não passe? Será que essa é a única forma de você ter uma vida melhor? Procure desconstruir essas ideias, enxergar isso tudo de uma outra forma. Vai trazer mais leveza para esse momento e evitar que o branco aconteça. Bom, eu tenho certeza que essas dicas vão te ajudar demais e evitar o tão temido branco. Ai, que alívio! Tô livre dessa assombração. Não. Mesmo colocando em prática tudo isso que eu falei para você, infelizmente não tem como garantir que isso não aconteça. Por isso é muito importante que, além de praticar todas essas dicas, que você esteja preparado caso te dê um branco. Na real, é importante você estar preparado para todo e qualquer tipo de situação, seja ela boa ou ruim. Mas vamos deixar esse tema para um outro vídeo, ok? Bom, então caso role mesmo assim o branco, a primeira coisa que você precisa fazer é manter a calma. Sim, pensa comigo. Se o branco surge em situações de estresse, de ansiedade, você precisa se acalmar, mudar seu estado mental para poder se lembrar do que precisa para fazer uma boa prova. Os especialistas eles dizem que o branco não dura mais de 2 ou 3 minutos. Sendo assim, caso isso aconteça com você, respire fundo por alguns minutos, fixe bem os seus pés no chão, sinta eles bem firmes, sabe, no chão, tome um pouco de água. Se começar a surgir alguma coisa do assunto que você esqueceu, vai anotando tudo. Procure se movimentar, de repente ir até o banheiro. Se mesmo assim não resolver, pule para outra disciplina. E perceba que eu não falei para outra questão, e sim disciplina. Quando a gente força nosso cérebro durante muito tempo para lembrar de algo, a gente estressa alguns caminhos neurais. E o motivo de pular para outra disciplina é exatamente para tentar relaxar essas áreas, fazer com que ele ative outras conexões. Isso pode te ajudar a se lembrar do que você precisa. Bom, resumindo esse assunto todo do branco, a dica de ouro aqui é entender que sob estresse, pressão, ansiedade, nada funciona da forma adequada. Por isso, o equilíbrio é sempre a melhor forma de trabalhar o seu dia a dia para que você não caia nessas ciladas emocionais. Eu tenho certeza que a partir de hoje você vai enfrentar o branco de uma forma bem mais tranquila e sem tanta piração. E se esse conteúdo te ajudou, deixa sua curtida e compartilha com os amigos que sempre morreram de medo do terrível branco, beleza? Um beijo grande e até mais!